E para encerrar esse Dia da Brasilidade, nós vamos fazer uma roda de conversa. Já está montada aqui na biblioteca, né, a roda de conversa, para que a gente possa conversar sobre uma educação antirracista, né, e pensar também as questões, né, do marco temporal indígena e uma palestra do professor Humberto Lima falando sobre a representação do negro na obra de Machado de Assis. Então, para a gente encerrar, né, a nossa brasilidade e fazer talvez um gancho com as várias coisas que foram faladas aqui, eu queria começar com uma letra de música chamada A Mão da Limpeza. O branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Imagina só. Vai sujar na saída. Que mentira danada aí! Na verdade, a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava. Imagina só, o que o branco sujava, o que o negro penava. E mesmo depois de abolida a escravidão, negra é a mão de quem faz a limpeza. Lavando a roupa encardida, esfregando o chão, negra é a mão da pureza. Negra é a vida consumida ao pé do fogão. Negra é a mão nos preparando a mesa. Limpando as manchas do mundo com água e sabão. Negra é a mão de imaculada nobreza. Na verdade, a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava. Imagina só. O que o branco sujava. Imagina só. Eita, branco sujão. Gilberto Gil. Né? Eu queria falar brevemente então sobre essa questão do racismo estrutural e lembrei dessa música, que é uma música denúncia mesmo, né? E que tem até gancho com a atividade inicial. Não foi uma frase sorteada, mas que também pode ser antiga, enfim, mas tinha essa ideia. Se negro não suja na entrada, suja na saída. Sempre com essa coisa depreciativa. E o racismo estrutural está estruturado também na ideia do trabalho. Trabalho, desde a antiguidade, desde que o mundo é mundo, nunca foi considerado algo de nobreza, de status. Então quem trabalhava, quem tem que vender, aí depois marxistamente falando, vender sua força de trabalho, sempre é desqualificado. Né? E boa parte, né, da nossa história brasileira foi sustentada por quem realmente botava a mão na massa. Botava a mão no roçado, plantava, limpava, que era o negro. A abolição da escravidão, ela não resolveu problemas fundamentais. Ou seja, o Estado negou a homens negros e negras desse Brasil a condição social de serem integrados, de poder estudar. Negros eram proibidos de estudar. Não podiam, né, participar, por exemplo, da compra de terras, com a lei de terras. Não só os imigrantes foram proibidos, né, parte deles, também no Sudeste, mas os negros também. Então não tinham inserção profissional, era uma mão de obra completamente marginalizada, não tinha onde morar, né? Não tinha condição de estudar. Então, como ser inserido numa sociedade que o tempo todo dizia não? Inclusive, circulou lá no início da República leis propondo que fossem mandados de volta para a África todos os negros e negras do Brasil. Mas uma questão, esses negros e negras eram brasileiros, né? Muitos já nascidos aqui. Então, como não inseri-los numa cidadania plena? É fazer com que até hoje, de certa forma, se faz. Um racismo que é velado, né? Disfarçado com a teoria da democracia racial. Não sei se o Gilberto Freire quis dizer isso ou quiseram entender dessa forma,
mas dizendo que aqui não existia racismo. Nos Estados Unidos, o racismo ele é por geração, né? Não é só a marca da cor da pele, né? Se a pessoa tem na sua geração na quinta geração tem algum negro, independente se ele é mais claro ou não, ele é considerado negro. No Brasil, a gente tem um preconceito que é de marca, né? E talvez um desejo, não só, né, para quem é branco, mas sobretudo para quem é negro, no fundo, às vezes, de ir embranquecendo a sua geração para não sofrer tanto. Porque eu penso o seguinte, assim, quando a gente vai ao médico, se ele não pede os exames para fazer um diagnóstico, né, ele não vai conseguir receitar um remédio. Aqui a gente foge do exame, a gente foge do censo, a gente foge de discutir essa questão. E é inegável que é o negro que sofre preconceito, é o primeiro a ser abordado pela polícia, é o primeiro a ser revistado, é o primeiro a ser alvejado por tiro sem ter chance de dizer sou trabalhador, né? Então assim, essa situação, enquanto a gente não investigar de fato, a gente não vai resolver o problema. E nem achar que é mimimi. Dizer que é mimimi significa não vamos discutir isso, né? E a gente precisa discutir. Eu, particularmente, sou completamente favorável à política de cotas, porque percebo que enquanto a gente não tiver uma quantidade grande também de médicos negros, dentistas, engenheiros, arquitetos, quem chega no hospital e quando for atendido por um médico negro não ter a estranheza, porque o racismo estrutural cria essa ideia de que existem lugares onde é possível que isso aconteça e que outros não. Na estrutura do hospital, então aonde você espera encontrar pessoas negras? Na faxina. Ou no máximo assim como enfermeira, né? Nunca como médico ou diretor do hospital. Então enquanto a gente não reverter também essa lógica, né? Agora, tem mais perversidades. O curso de medicina é um dos mais caros, mesmo em universidade pública. Como passar por um curso de medicina com a precarização do ensino público que atende a maior parte de população negros e negras. Uma curiosidade. O Brasil já teve um presidente preto. Que foi... Ninguém sabe, né? E é intencional ninguém saber. Nilo Peçanha, era do Rio de Janeiro. Ele criou, eu estou falando isso porque eu assisti há pouco tempo uma reportagem sobre ele. Ele criou um fundo, na gestão dele, um fundo, que hoje é o AFM, o Fundo Nacional de Educação Básica, e era uma tentativa de criar um dinheiro, que o presidente preto, de repente, por saber essas dificuldades, criou uma legislação federal para começar a criar um dinheiro separado, reservado, especialmente para a educação pública no Brasil. Isso começou com o presidente preto, não com o branco. Você sabe o ano que ele foi presidente? Foi no começo do século XX, eu não sei a data exatamente. Acho que ele ele era vice do que morreu. O Rodrigo Alves? Não. Um que morreu, acho que foi de febre. Foi na década de 30, ele foi no surto da gripe espanhola. E o presidente que morreu era negacionista. Morreu com a peste. Mas olha, se tiverem interesse, lá no Museu da República, no Catete, vale muito a pena fazer essa visita. E aí só retomando, talvez, por exemplo, a dificuldade do Nilo Peçanha, ou de tantos outros, é de se reconhecer negro no Brasil. Eu dou aula na faculdade, né, lá na Barra da Tijuca, no curso de Direito, e quando discuto essa questão, eu percebo que os poucos negros que tem na sala, se pudessem virar um avestruz, virariam. Para ver aonde a gente está nesse lugar, dessa discussão. O quanto incomoda, porque parece assim, que se sente, né, completamente oprimido por uma relação que parece que não quer mudar. Só fazendo uma contribuição rapidinho. Essa é uma das grandes dificuldades também quando vai ter uma demarcação de terra quilombola. Você dizia que aquela região é a área de descendentes de pessoas que foram escravizadas.
Porque as pessoas atualmente não querem se identificar com esse passado doloroso, porque aí significa que o seu antepassado foi o quê? Escravizado. Então há todo um processo ali para você conversar e resgatar as questões culturais daquela área para poder falar, não, essa terra sim é um quilombo, né? E aí vocês têm direito à terra. Percebeu a dificuldade? É nesse sentido aí. Então assim, a gente perceber que isso não é de hoje, a nossa sociedade, ela é racista. Quando ícones da força negra cultural, desportiva, quantas vezes ouvi falar assim, Pelé é um preto de alma branca. Vai ser mais racista? Impossível com uma fala dessa, né? E o quanto, por exemplo, às vezes reforça esse estereótipo quando ele casou 2 vezes com pessoas louras, né? Assim, é a opção dele, aí cada um, né? Mas o quanto se carrega esse estigma, né? De que, leia o Lélia Gonzalez, ela fala sobre isso brilhantemente, né? De como é essa dificuldade, né, de ser negro, porque no Brasil, onde quase sempre a cidadania é negada, e por isso, e abrir para novos cursos, para inserção na universidade, via cotas, enfim, via da visibilidade. Nunca se teve tanta literatura sobre o assunto nas livrarias. A gente entra e hoje, por exemplo, você entra numa livraria da Travessa, tem uma banca gigante sobre temas e livros sobre a questão antirracista, né? Desses livros até que vamos sortear aqui agora, ok? Então, assim, só para pensar que estamos cercados, eivados de racismo, né? Como desconstruir isso? É com a vida. É desconstruir as frases, desconstruir pensamentos e ter essa identidade reforçada e o orgulho de fazer parte dessa identidade. Eu acho que esse é um caminho longo, mas necessário para a gente treinar. Eu queria só acrescentar, Guilherme, que eu entrei para a universidade pela política de cotas, né, na UERJ, e em 2006 eu fiz o vestibular e era o início do programa de cotas lá, alguns anos, eu acho que estava no início. E eu fiz letras em espanhol lá, né, e depois fiz a pós-graduação e aí o mestrado agora. Eu penso, eu olho para os espaços onde eu estou, por isso que eu fiz essa provocação aqui. E a gente tem pouca identificação, né? Então, por exemplo, se a gente está no curso de pós-graduação, quantos professores negros estão no curso de pós-graduação? Quantos professores negros na graduação eu tive? 1. Acho que foi 1. E era substituto na época, não era nem efetivo. Depois eu fui ser professor substituto também na UERJ, mas eu comecei lá dentro da política de cotas e muita gente criticava muito aquela época. Hoje ainda falam muito sobre isso. E eu ouvi você falar sobre isso aqui, é muito importante. E lá atrás era difícil, porque eu estava inserido no programa de cotas, entrei assim na universidade e foi importantíssimo para mim por toda a história estrutural, né? E naquele momento lá era difícil você dizer isso, assim, você falar para as pessoas em espaços assim, entrei por cotas, porque era assim, como entrou por cotas, entrou com a nota menor, o corte era menor, então, o que você está fazendo? Ocupando lugar. Ocupando espaço de outras pessoas. E aí, e também qualidade ruim, né? Porque sempre a pessoa preta é associada a coisas ruins, a falta de qualidade, a falta disso, a falta daquilo. Então, e eu também vim de uma história de escola pública, né? Estudei a minha vida inteira em escola pública. Então você vê que o estigma vem, né? Então quando você entra por cotas, as pessoas falavam assim, você entrou por cotas? Entendi, né? Como que... E aí, para uma pessoa negra, é um esforço quase que dobrado, triplicado, avançar, gente. Só sendo uma pessoa negra nesses contextos para você entender.
que eu sentia isso na universidade, porque era assim, não tinha referência, além de você não ver referência, você se sente assim, sabe? Para terminar a faculdade, para conseguir, e aí eu não entendia naquela época nada disso que eu entendo hoje. Eu sendo uma pessoa negra, vivendo tudo isso sem entender, eu não entendia. Hoje, com 34 anos, é que eu consigo olhar para trás e entender, ver o que eu vivia lá atrás, toda a dificuldade que eu enfrentei e avancei, e estou aqui, e eu penso sempre nos lugares que eu vou, nos lugares em que eu estou, que eu preciso ocupar. E isso que eu queria dizer para vocês aqui, pessoas negras que estão aqui hoje, né? Ocupem os espaços, estejam, avancem. Todos nós somos capazes de chegar a qualquer lugar que a gente queira. Nós todos podemos, né? Todos podemos. Então, eu cheguei até aqui e vou muito mais além, com certeza, e todos vocês pensem nisso. Aqui, essa escola, eu olho para essa escola e sinto que eu posso ser uma referência como um professor preto na escola, para que as pessoas olhem e vejam uma referência minha. Eu não via professores pretos, agora as pessoas podem ver em mim. Então, eu já cumpri alguma coisa, já cumpri um pouquinho de alguma missão dentro de uma sociedade totalmente estruturada em racismo. Então, e as pessoas brancas, né, também entenderem que essa frase célebre que a gente sempre diz, né, que não basta não ser racista, mas ser antirracista. É uma frase que está sendo falada muito aí, mas tem que ser dita mesmo, mais e mais. Que a gente precisa ser antirracista mesmo. Casos aqui no colégio, momentos em que a gente ouça coisas, em que a gente veja situações, que a gente fale, que a gente se posicione, que a gente coloque, porque muitas vezes a gente vai se posicionar dentro de certos assuntos. A gente estava discutindo isso no conselho de classe, né? E as pessoas dizem assim, não, mas você está muito violento, tipo assim, não como eu vou dizer? Deixa eu melhorar as palavras. Radical. Né? Quando alguém diz alguma coisa, a sua resposta é... E aí a pessoa diz assim, não, mas por que você está assim? É nem tanta coisa assim. Né? E é sempre essa diminuição, é sempre... coloca aí um pano em cima do que está falando. Cala a boca, está falando muito sobre racismo, estamos falando muito sobre isso. Tem que falar mesmo. Tem que falar sobre racismo, tem que falar sobre as questões de gênero. Não pode, num ambiente escolar, haver homofobia, transfobia, bifobia. Tudo isso aqui não é lugar disso. Aqui é lugar de diversidade, acolhimento de todas as realidades possíveis. Aqui a gente não pode tolerar esse tipo de coisa. E aí quando a gente não tolera, quando a gente diz assim, né? A pessoa fala alguma coisa e a gente na mesma hora diz, mas não precisa, não foi a minha intenção. É sim necessário falar, mais do que nunca. Então às vezes eu ouço algumas coisas na escola, os meus alunos sabem, uma vez numa aula, teve uma brincadeira sobre um assunto e para a aula, parou tudo. Vamos parar e vamos falar. Não tem como continuar a ignorar certas coisas. Vocês viram aí o que aconteceu com o Vinícius Júnior, né? Toda essa coisa tinha que ter parado o jogo. Aí pararam um pouco para poder averiguar, não sei o que, mas não é parar para averiguar. É parou. O que está acontecendo não é tolerável. Então aqui na escola, gente, a gente não pode tolerar mais certas perspectivas racistas, certas não, todas as perspectivas racistas, porque é crime, né? Não tem nem o que discutir. E assim encerramos o Dia da Brasilidade aqui no SES Hispano Brasileiro.
João Cabral de Melo Neto. Então foi um dia intenso de atividades, né? E agora ele terminou, encerrou. Até a próxima Brasilidade.